Tá começando mais um episódio do Castanha. Eu sou o Cadu Sampaio, eu tô aqui com o Rafael Lambert. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio. Rodrigo Cavalheiro. Fala turminha, bom dia, boa tarde, boa noite. E Daniel Tossati. Uhul! Olá! E hoje, meus amigos, nós temos o prazer de contar com o nosso primeiro convidado. Seja muito bem-vindo, Paulo Iannone. Olá, meus amigos e ouvintes do podcast Castanha. Muito obrigado aí pelo convite, galera. Valeu, Paulinho. A gente que agradece. Obrigado aí de você aceitar gravar com a gente. Vai ser um prazer ter você aqui. Já tá sendo um prazer. E vamos embora pro nosso papo. Hoje, gente, a gente vai falar de propósito e carreira e se nós somos realmente felizes nas nossas profissões. É um papo um pouco mais denso hoje, né? Diferente do último episódio, que a gente fez um negócio mais descontraído pra dar risada e tal. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sério e fazer uma autoanálise, uma reflexão das nossas escolhas profissionais e tudo mais. E vamos ver se esse episódio vai cair para uma sessão de autoajuda, né? Ou se, sei lá, se vai ser um caminho pro suicídio aqui da galera. Mas antes da gente partir pro nosso papo, eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês. Rodrigo, tá rolando um boato por aí que agora a gente tá no Instagram, é isso mesmo? Não é boato não, é verdade, Cadu. Nosso Instagram é @castanhapodcast. Lá tem todas as informações, vocês podem mandar críticas por direct ou mesmo nas fotos, nos comentários lá. Elogios, sugestões. A gente às vezes posta algumas enquetes nos stories para interagir com a galera. E é isso, segue a gente lá, dá uma força. Maravilha! E Rafa, tem um e-mail agora do podcast Castanha também, né? É isso aí, nosso e-mail é castanhapodcast@gmail.com. Então, quem não quer usar a rede social pode mandar por e-mail também, perguntas, sugestões, qualquer coisa, parcerias comerciais, estamos todos abertos. É isso aí. E Dani, fala pra gente agora as plataformas que o Castanha tá disponível pra galera poder ouvir. Boa, a gente tá no Spotify, no Deezer e nas principais plataformas. Com um tempinho aí, se não tá na sua favorita aí, daqui a pouco ela vai chegar, é só um período mesmo de aprovação. E a gente recebeu alguns feedbacks através do Instagram e até do WhatsApp, cobrando episódios semanais da gente. Como é que vai funcionar as nossas postagens, pelo menos por enquanto? A nossa frequência vai ser quinzenal. Vamos postar às terças-feiras. Aguardem. Maravilha, então é isso, galera. Fazer um último pedido aqui, se vocês gostam do podcast ou se vocês querem ajudar a gente, divulguem para o máximo de pessoas que vocês puderem. Divulguem para o pessoal da família, do trabalho, para os amigos, enfim. Fazendo isso, vocês ajudam muito a gente, beleza? Então, bora lá pro nosso papo. Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar. Bom, eu queria começar o nosso papo aqui de hoje citando um livro do Mário Sérgio Cortella que chama Por que Fazemos o que Fazemos? Quem me indicou esse livro, aliás, foi o Rafa. Eu comecei a ler ele, tá bem interessante, estou gostando bastante. E eu queria citar aqui no começo, ler o prefácio dele, que eu acho que dá um bom ponto de partida para a gente começar a nossa conversa. E ele fala mais ou menos assim. Segunda-feira, 6 da manhã. O despertador do seu celular toca e você não quer sair da cama. Isso pode indicar 2 estados de ânimo. Você gostaria de dormir mais um pouquinho. Significa sinal de cansaço. Provavelmente o final de semana foi movimentado, com festas, viagens, atividades físicas, e você precisaria de mais algumas horas para se recuperar até o corpo se recuperar do esforço intenso. Se a vontade, no entanto, é de não sair da cama, isso é um sinal de estresse. Você não enxerga mais razão para fazer o que faz. Há uma diferença marcante entre esses 2 estados. Cansaço, você resolve descansando. Estresse, você consegue evitar se compreender o motivo para fazer o que está fazendo. Vamos começar tentando debater esse prefácio do livro aqui, né? Vocês, quando tem essa vontadinha de continuar na cama, vocês acham que vocês estão cansados? Ou vocês acham que realmente é o estresse batendo
Vamos começar por você aí, Rafa. O que você acha? Cara, eu acho, no meu caso, sempre é estresse batendo. Eu, mesmo cansado, se eu tenho algum propósito, aí já, se eu gosto do que eu faço, se eu quero produzir e tal, o cansaço não é um empecilho. É a mesma coisa quando a gente acorda pra fazer um esporte, pra assistir alguma coisa. Se a gente tá engajado mesmo, você levanta e vai. Então, pra mim, é 100% ou é cansaço, ou é desmotivação, algo além do simples sono. Eu acho que isso pode variar, não é... Pode ser às vezes uma coisa ou outra. Muitas vezes você tá num período do trabalho, você tá fazendo uma coisa que você não gosta, então, sei lá, num trabalho específico chato ou que tá estressante, você precisa entregar, você fica sonhando com aquilo, ou tipo, puta, vou ter que acordar pra resolver aquilo. Isso é um pouquinho chato, aí você dá uma preguicinha, dá vontade de procrastinar. E às vezes também sei lá, decorrente de um trampo muito cansativo que você realizou, e aí você realmente acorda no outro dia pregado, né? Tá, então pra você é algo de momento, então, isso. não é passageiro isso, você pode transitar entre os dois. Sim, eu acredito que sim. E aí quando você realmente começa a ficar mais repetitivo numa coisa, especialmente no estresse, aí você começa a se preocupar, né? Não só no estresse, como no cansaço também, né? É muito a questão da motivação, cara. Acho que é muito o que o Rafa falou. Se você tá motivado com alguma coisa, cara, vai te dar o cansaço, sim, mas você vai pegar e você vai levantar, sabe? Então acho que é muito disso. Se você tá desmotivado com o trabalho, se você não tem uma motivação, se a pessoa não te motiva dentro, acho que vai bater esse estresse, esse cansaço todo, sabe? Então acho que é muito por aí. Bom, eu penso que o trabalho, ele pode gerar naturalmente o desgaste, o estresse, porque se a gente pensar o que é o trabalho, né, qual que é essa concepção que a gente tem, a gente vai chegar na ideia de que o trabalho é a realização da atividade humana, né? Ou seja, é aquilo que a gente emprega as nossas capacidades físicas e mentais para concretizar um propósito, digamos, previamente pensado, né? Objetivado, um fim que nós almejamos. E isso, obviamente, necessita de um dispêndio de força, força física mesmo, física, mental, ou seja, de todos os tecidos do nosso corpo, que é natural com que a gente se desgaste com o tempo, com atividades mais ou menos, que geram mais ou menos esforços, né? Então, quando a gente se pega ali pela manhã, com cansaço, com estresse, com estafa, por um lado pode ser as consequências da exploração diária das suas forças, que acontecem todos os dias, ou quase todos os dias para a maioria das pessoas, como pode ser sim também uma forma da pessoa não estar se sentindo realizada com as atividades que faz, né? Então, eu acho que pode ter essas duas dimensões, tanto um cansaço, um estresse natural, quanto essa insatisfação com seus afazeres cotidianos. Então vamos começar falando um pouco de nós mesmos, né? Qual é a nossa profissão, se nós estamos na profissão que nós escolhemos ou que de repente nós imaginávamos quando éramos adolescentes, crianças, enfim, né? Vamos começar por você, Paulinho, que tem mais de uma profissão aí. Acho que hoje você exerce mais de uma, né? E você é formado, inclusive, em várias áreas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua vivência mesmo, né? Dentro da sua profissão. Se foi o que você imaginou quando você estava na escola ainda, planejando o que você queria fazer da sua vida. E se você, assim, brevemente, se você se acha feliz fazendo o que você faz. Então, para me apresentar, eu sou filósofo por formação, sou jornalista por formação e atuação profissional e sou fotógrafo também por atuação e por paixão. Bom, respondendo à pergunta,
eu acho que eu faço algo próximo do que eu imaginava na infância, ou no período de formação, que a gente está naquele limbo, naquela dúvida, sem saber o que vai fazer. É claro, quando a gente é novo, a gente acha que vai ser jogador de futebol, piloto de Fórmula 1, astronauta, mas, enfim, com o tempo os pés vão fincando no chão, né? Então eu procurei... há bastante tempo já, né? A gente já não é mais propriamente jovem aqui, garoto. Na minha primeira formação eu fiz jornalismo, porque eu sempre tive muito apreço pelas histórias das pessoas, pelas histórias contadas, pela capacidade de transmitir as informações. E isso me levou também para as outras áreas correlatas da comunicação visual. E depois, mais adiante, tentando me aprofundar um pouco nos debates teóricos, enfim, de aprofundar os conceitos sobre as mais diversas áreas do pensamento humano, eu procurei uma outra formação que foi fazer filosofia, né? Então eu acho que eu consigo me dizer realizado porque eu acho que eu cumpro um papel social. Pelo menos a minha atividade e da forma como eu tento me empenhar, eu a direciono para que eu consiga atingir um fim mais próximo do que eu objetivei, ou do que eu objetivo. Claro que nem sempre a gente consegue atingir exatamente aquilo que a gente está pensando anteriormente, né? Mas à medida dos esforços que eu pratico, que eu faço, com as minhas relações, eu posso me dizer sim que eu sou realizado. Claro que frustrações são naturais, são normais para todas as pessoas. É natural que o ser humano em algum momento se sinta frustrado, não necessariamente realizado, mas de maneira geral eu acredito que eu me realizo sim nas coisas que eu decidi fazer. Então, eu demorei bastante para escolher que curso que eu ia fazer, né? E daí eu acabei escolhendo rádio e TV. Eu sou formado em rádio e TV. Só que eu acabei me frustrando bastante com o curso, assim, pelo fato de faltar muito a parte prática, sabe? Claro, tem que ter a teoria bastante, mas eu acho que nessa área você tem que aprender a mexer nas câmeras, a parte de edição, a parte da produção. Então, acho que faltou muito isso. Eu nunca trabalhei na área de rádio e TV, eu só fiz freela só. Acho que talvez 98% da minha turma, acho que pouquíssimas pessoas trabalham na área de rádio e TV. E daí em 2014 eu comecei a trabalhar com cerveja artesanal. E desde então até hoje eu tô nessa área nesse ramo de cerveja artesanal. Em 2015 eu me formei no curso de sommelier de cervejas, né? E daí eu faço a parte comercial de cerveja artesanal. E cara, assim como na rádio e TV, foi meio que, nossa, eu falei, caramba, que da hora fazer rádio e TV e tal. E eu fui me frustrando aos poucos. E acho que com a cerveja também fui me frustrando bastante, assim, por ser um ramo meio que novo, assim, e teve aquele boom que cresceu e daí não parou de crescer, não cresceu mais e continuou nesse mesmo padrão. E eu vejo que é um ramo muito amador, então acho que meio que eu não tô realizado totalmente. É legal trabalhar com cerveja, é legal a relação que eu criei com os meus clientes, sabe? Que não foi fácil desde 2014, então rola uma confiança legal dos meus clientes, mas ainda falta muita coisa e vai gerando uma frustração, desde salário e de reconhecimento, enfim, é bastante coisa que acaba me deixando frustrado. Eu sou designer de game por formação, arteiro desde o nascimento, mas eu demorei também para achar essa minha formação. Na adolescência a gente não tem muita base para algumas áreas, né? E esse foi meu caso. Cheguei, sei lá, com 16, 17 anos, não tinha muita ideia do que fazer, com pressão dos pais e da sociedade no geral, né? Tem que fazer faculdade e tudo. Fiz uma faculdade, quer dizer, comecei uma faculdade de ciência da computação, fiquei 2 anos lá, e aí larguei tudo e aí comecei a procurar o que eu realmente gostava, né? Aí fui fazer um curso técnico para depois pensar numa formação acadêmica mesmo. Não me arrependo, eu gosto da área que eu atuo, só que eu vou sempre me adaptando, assim, porque
Às vezes você tá numa área e aí você não tem uma ideia do que é uma coisa, e aí você começa na prática aprendendo ou vai descobrindo coisas novas. Então eu tô me adaptando com bastante coisa. Hoje em dia eu tô querendo aprender bastante motion, algumas coisas específicas. Então acho que isso me deixa bastante motivado, assim, porque é uma área com que eu possa sempre estar desenvolvendo, assim. Eu já trabalho já há um bom tempo, já deve fazer uns 13 anos já nessa área de design, né? E eu me sinto feliz, mas com os trabalhos que realizo. Isso é muito de momento também. Às vezes frustrações vão acontecer, fico puto com algumas coisas, mas eu acho que eu me sinto assim, sei lá, gratificado por trabalhar em algo que eu gosto, que eu sou apaixonado, assim. Bom, eu sou advogado, né? Eu me formei em Direito e a vida inteira eu atuei nessa área. Então eu sou advogado desde sempre, mas eu nunca soube exatamente o que eu queria fazer, desde sempre, assim. Pra mim foi um tormento na hora de prestar vestibular, porque eu não sabia o que queria fazer. Tanto que eu prestei vários cursos diferentes e fui fazer biomedicina. Fiz 6 meses, não gostei desde o primeiro dia. E aí eu acho que eu fui o contrário, eu não me para evitar frustração, ou sei lá porquê, eu já escolhi uma profissão pensando em carreira, de certa forma. Eu sempre fui meio debatedor, assim, Tadeu Debate, né? Gosto de falar de qualquer coisa, gosto de discutir. Então, vou pro direito. E aí fui. E assim, minha motivação e frustração tal foi meio montanha-russa, assim, eu fui durante o meu trabalho descobrindo o que me motivava e o que não me motivava. Então, como advogado eu trabalhei em televisão, trabalhei produzindo evento, trabalhei em empresas mais convencionais e percebi que meio que advogado é um pouco igual em tudo. E acho que hoje eu consegui identificar exatamente o que me motiva, que talvez seja mais a empresa que eu tô e o que ela entrega para uma sociedade ou para uma independente de lucro ou não, mas o que ela entrega de diferente para a sociedade, qual o projeto em si, do que exatamente o que eu faço no dia a dia. Isso me motiva, porque acho que assim, advogado é mais convencional mesmo, é uma profissão que não tem muita ligação com arte ou com algo mais autoral, mas eu dentro dessa atividade eu consigo me motivar dependendo do que a empresa, do lugar que eu tô, do tipo de projeto que eu tô. Então eu consegui, de forma torta, achar minha motivação nisso daí. Legal. Então, assim, só para fechar essa primeira parte, eu vou falar um pouco da minha formação, do que eu faço. Eu sou músico por formação, me formei na faculdade em 2011. E eu, na verdade, assim, a minha vontade de ser músico profissional, ela surgiu quando eu tinha por volta dos meus 13, 14 anos. Até então eu queria ser biólogo, ou quando era pequenininho eu queria trabalhar com arqueologia. É um pouco inusitado para uma criança, mas acho que eu sempre fui velho desde pequeno. Falando da minha profissão, cara, assim como o Paulinho falou, é óbvio que a gente vai encontrar muitas coisas frustrantes no caminho, muitas coisas que a gente não imaginava encontrar, principalmente na época de faculdade, onde você tem uma realidade, pelo menos na minha realidade, né? Eu comecei a trabalhar na faculdade a partir do meu terceiro ano. São 4 anos, né? Então, na metade do curso é que eu comecei a trabalhar e estudar, né? Até então eu só estudava. E assim, em termos de trabalho mesmo, quando você entra no mercado, no meu caso, você começa a ver muita coisa que você não tinha noção, que você não sabia antes de entrar, que realmente frustra e te faz pensar se você está no caminho certo. Mas é engraçado que essa frustração ela vem principalmente relacionada ao fator financeiro. E não é nem porque você ganha mal, mas é porque é muito complicado você gerenciar o seu income, né? O quanto entra de dinheiro para você e principalmente o reconhecimento que a profissão tem. Isso foi o que mais acho que acabou me frustrando. Mas ainda assim, eu sinto... Eu trabalhei um tempo
com outra atividade que não música. E eu não aguentei, eu tive que voltar. E aí, quando eu voltei, eu meio que abri o meu leque e eu parti para vários outros caminhos dentro da música, né? Trabalhando com composição, já trabalhei inclusive junto com o Daniel, a gente já trabalhou junto com videogame, né? Então eu cuidava da parte de áudio, ele da parte de arte. E eu comecei a abrir outros leques, então edição de áudio, depois gravação, que não só tocar, né? Mas sim, eu acho que em diversos momentos da minha vida eu tive um conflito interno se aquilo era mesmo pra mim ou não. Eu acho que principalmente porque a gente já toma essa escolha de carreira muito novos, né? Normalmente você tá entrando na faculdade com 17, 18 e você já tem que pensar no que você quer fazer quando você tá no colégio, né? Então, eu acho que eu posso dizer hoje que eu sou feliz, muito mais até por esse motivo que o Daniel falou, quando você entrega algo que você se sente orgulhoso, né? Putz, eu fiz isso, ou eu participei dessa atividade, e aí você vê aquilo indo para o mundo, né? E isso te deixa muito realizado. Então, eu sou feliz por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho ainda os meus conflitos internos de que se foi a escolha certa, né? Aquilo que a gente sempre vai se perguntar, e eu acho que isso é meio que normal. O fator financeiro é algo determinante para saber se nós somos felizes nas nossas profissões? Eu acredito que ele é muito importante, só que, pelo menos pra mim, ele não é o principal, assim. Eu acredito muito no ambiente de trabalho. Eu acho que se você não tá feliz no ambiente, não te proporciona um acolhimento, você trabalha desmotivado, acho que isso pode arruinar qualquer coisa, mesmo que você ganhe uma bolada, assim. Pelo menos é o que eu acredito. Eu acho que a gente consegue trabalhar duro e se divertir ao mesmo tempo. Eu acho que não tem essa coisa de eu tenho que trabalhar, tem que ser sério. E isso que o Rafa falou, eu acho que é um dos principais motivos, mais do que o que você faz, eu acho que é o propósito na empresa da qual você trabalha. Acho que isso é uma coisa muito maior, assim, que oferecer mesmo para a sociedade, né? E se tornar uma pessoa que você é hoje e amanhã vai ser muito melhor, né? Acho que esse é o principal. Cara, assim, eu acho que depende muito da condição de vida da pessoa que tá falando, né? É claro que pessoa que tem dificuldade, família passa dificuldade, o dinheiro é essencial. E, na verdade, aí quando a gente fala do livro do Cortella, do propósito, o propósito daquela pessoa é sobrevivência. Então, o dinheiro é importante, um aumento é importante, mínimo é importante. Isso acho que aí a discussão ela é maior do que essa questão de carreira. Quando você olha talvez para nossa realidade ali de classe média e de pessoas que se formaram e tudo mais, eu acho que o dinheiro, na nossa geração especificamente, ou principalmente, ele tem um valor um pouco diferente. Eu acho que ele traz outros elementos. Eu acho que a gente começa a olhar para o ambiente de trabalho, que nem o Dani falou, para a empresa, para o propósito, para a autonomia que você tem. Então, assim, o dinheiro, ele é importante, mas o curso do mês, do que você faz no dia a dia, é tão ou mais. Tanto que tem vários estudos daquelas empresas de headhunter e tudo mais, que nos primeiras posições de motivos para trocar, ambiente de trabalho, reconhecimento, talvez o salário vai para quarto e quinto. Porque
Porque isso que te faz de fato sair, nunca é só o dinheiro. A gente consegue, se a gente tem uma condição de vida, tal, não passa dificuldade, com esse pressuposto, a gente consegue se manter num lugar que te dá um ambiente legal, que você é feliz, mesmo ganhando menos do que em outro com um ambiente super tóxico e que você ganha super bem. Em algum momento isso vai refletir na sua saúde, nas suas relações pessoais e tudo mais. Então, o dinheiro hoje não é tão importante. Quando eu comecei falando sobre aquilo que a gente objetiva nas nossas profissões, eu acho que o que dá base para fundamentar o trabalho humano é justamente aquilo que ele pode nos satisfazer, né? Portanto, o retorno, o reconhecimento que na nossa sociedade se dá por meio do retorno do dinheiro, que nos vai dar acesso a comprar os meios para nossa sobrevivência, assim como também para a realização dos nossos desejos, para que a gente possa se realizar e ser feliz também em outros aspectos e esferas da vida. Então, se a gente for pensar por esse lado, sim, o reconhecimento financeiro das nossas atividades ele é fundamental, porque é isso, né? Ninguém pode trabalhar de graça nessa sociedade. É por isso que os modos anteriores de produção, que basicamente se sustentavam pela apropriação do trabalho, como a escravidão, ou pela troca do trabalho em troca de de impostos ali, que as pessoas se mantinham, elas foram derrubadas justamente para que desse lugar para essa liberdade, né? Para essa liberdade da escolha, né? E por isso que também acho que gera, de certa forma, essa frustração que muitos de nós acabamos enfrentando nessa tarefa de tentar achar um propósito para a gente seguir, de repente, para o resto da vida, né? Porque se a gente for pensar, é muito pouco o tempo que nós somos livres para escolher uma profissão, para escolher uma tarefa. A humanidade tem mais de 350 mil anos e apenas nos últimos, na considerada civilização, nos últimos 5 mil ou 3 mil anos, que a gente foi aos poucos tendo condição de poder fazer essa escolha. No período mais recente, no período anterior a essa nossa era, o trabalho basicamente era hereditário, ou seja, o filho de um ferreiro, o filho de um tecelão, ele ia seguir as tarefas que os seus pais faziam. Portanto, isso que foi falado também, acho que o Rafa falou legal, o ambiente de trabalho também é uma parte importante que aí anda em paralelo exatamente com a necessidade da gente obter os recursos para nossa subsistência, para nossa felicidade em outros aspectos, porque é isso, se a gente vai empregar a maior parte do nosso tempo, da nossa vida, ou grande parte do nosso tempo da nossa vida em algo que não faz sentido, nós não vemos uma saída no fim do túnel, me parece que o caminho da frustração vai ser obviamente uma barreira inclusive para que o desenvolvimento do trabalho ocorra da melhor maneira, né? Então eu acho que as duas questões caminham juntas, o reconhecimento, a remuneração, para que dê base para a nossa existência material, mas também aquilo que a gente procura fazer que satisfaça as nossas vontades, né? Ainda citando o livro do Cortella, ele faz uma passagem, né? Ele escreve uma passagem falando do Hegel e do Marx, né? Ele faz uma comparação de pensamento desses dois filósofos. E ele fala que o Hegel, ele defende que o indivíduo, ele é subjetivo, na verdade, né? E ele se reconhece naquilo que ele faz. E que o Marx, ele faz o que faz por necessidade. Então, para o Hegel, ele faz o que faz para se reconhecer fora de si, e para o Marx, ele faz o que faz porque ele precisa fazer. E aí ele se reconhece. Então, eu queria pedir para você, Paulinho, enquanto filósofo aqui da nossa bancada, como que você enxerga essa passagem, cara? É interessante, assim, o Marx, ele é um estudioso hegeliano, chamado de hegeliano, da escola hegeliana.
ele parte do princípio que o Hegel estabeleceu ou desenvolveu ao longo da sua trajetória de vida, o conceito da dialética, né? Só que o ponto de vista do Marx, na verdade, ele vira de ponta cabeça todo o estudo que o Hegel fez, porque o Hegel parte do princípio da alma humana, do indivíduo em absoluto, enquanto que o Marx passa do indivíduo que vive na sua concretude, material, diária. Eu acho que uma coisa não exclui a outra quando nós falamos desses dois filósofos. Eu acho que eles têm que ser compreendidos em cada momento, em cada período e dependendo de cada abordagem que vai se fazer teórica desses filósofos. Eu acho que para o Marx a satisfação das necessidades materiais, a subsistência dessas pessoas, ela também dá condições para que a gente desenvolva as nossas capacidades intelectuais, ou seja, para que a gente também tenha capacidade de fruição, de prazer, de felicidade. Então, por isso eu acho que são complementares. O Hegel é aquele que, sobre o trabalho, fala que, para explicar a dialética, que o escravo e o senhor do escravo eles estão na mesma relação de explorado e explorador, pois um depende do outro para a sua existência. Ou seja, não existe o escravo sem o seu senhor, não existe o senhor sem seu escravo. Embora um, evidentemente, esteja numa condição absurdamente subalterna e o outro em condições obviamente elevadas, não existiria essa noção de forma de apropriação do trabalho se não existisse um ou outro. Então, acho que um pouco dessa passagem aí, mencionada do Cortella, poderia ser vista dessa abordagem, mas eu não sei se eu me fiz claro, não sei se também faz sentido nessa discussão. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A gente citou a palavra felicidade aqui, né? Inclusive ela é tema do nosso podcast, né? Ela faz parte do título do nosso podcast. Algumas vezes eu já tive essa conversa com o Rafa, né? De que a felicidade ela é um estado de espírito e ela não é permanente, certo, Rafa? Explica pra gente um pouco mais dessa teoria. Como diria Odair José, não existe, felicidade não existe, o que existe são momentos felizes. Odair José é grande gênio, procurem. Mas eu acho isso também, eu acho que a felicidade ela é super valorizada como algo estático, algo que eu consigo manter. E na verdade não é isso, assim, você tem que buscar momentos felizes, você tem que buscar... E o ser humano ele é uma montanha-russa por isso, assim, você só sabe o que é felicidade sabendo o que é tristeza. Então a gente não pode idealizar a felicidade como algo, como se fosse um tesouro depois do arco-íris, que não é isso, né? E isso traz muita frustração. Eu acho que fazendo um paralelo com o emprego, com essa questão de carreira, a gente idealiza muito essa felicidade, essa realização profissional como se fosse algo a ser alcançado e viver na plenitude, e não é. O dia a dia é muito diferente, o passar é muito diferente. Eu queria falar, só se tiver um tempinho, o Paulinho falou um negócio da geração, do passado, e eu converso muito com os meus pais disso, assim, eu vejo é engraçado a gente ver a diferença entre as gerações, né? A gente vive uma evolução, pensando em larga escala, né, em larga passagem de tempo, a gente vive uma evolução do ser humano. E aí quando a gente olha mais próximo para os nossos avós, pais e a gente, e a ligação entre... quando a gente fala de carreira, a gente tem que falar de sucesso, principalmente. Por quê? Porque a imagem do sucesso mudou muito para lá. Se a gente olhar para os nossos avós, o que era ser bem-sucedido era totalmente vida pessoal. A vida profissional era um cargo, era um encargo, era algo que ele tinha que fazer para sobreviver. E ser sucesso era ter uma família, e constituir uma família, e ficar filhos, e ficar para sempre assim. Os nossos pais quebraram isso. Eles olharam para a vida pessoal, separaram, tiveram 20 filhos com cada esposa ou marido, foram para sua liberdade pessoal e botaram todo o sucesso, toda a felicidade na profissão.
Então, assim, para eles, ser bem-sucedido é ter uma profissão boa, bons salários, reconhecimento, promoção e tudo mais. Quando chega a gente faz a outra quebra. A gente quebrou a parte profissional. Então, a gente individualizou, começou a olhar mais porque cada ser humano quer. Então hoje não existe uma fórmula do sucesso profissional. A gente, tem muita gente, até que eu conheço, que larga a profissão pra morar em Fernando de Noronha, pra virar barman em algum lugar da Europa, pra começar uma nova profissão, fazendo uma coisa que gosta. Então a gente quebrou isso também. A gente não enxerga mais o sucesso profissional como algo simplesmente numérico e uma escada a subir, assim. Então, por isso que a felicidade, hoje, a gente tem uma discussão muito grande em relação à felicidade, sucesso e tudo mais. Isso é algo que tem incomodado muito a nossa geração e é importante incomodar pra gente começar a se conhecer melhor como ser humano. Tem uma pesquisa de uma agência de comunicação, né, a Giacometti Comunicação. Ela foi feita em 2017 e ela diz que 52% dos profissionais com 30 anos trabalham apenas para sobreviver, que eles não realizam atividade profissional da qual se orgulham. Eu acredito que hoje, em 2020, tudo bem que a gente está num ano super atípico, né, mas vamos colocar então até o final de 2019... Eu acredito que isso não deva ter mudado muito. Aí eu pergunto pra vocês, por que a maioria das pessoas não trabalham com o que gostam? Eu acho que é o seguinte, pela linha de raciocínio que eu estava comentando um pouco antes, essa liberdade da escolha, né, essa liberdade que eu acho que é importante estar entre aspas, né, porque ela é uma liberdade que aparentemente o indivíduo não é necessariamente mais forçado ao trabalho, com a pressão social, com a pressão de alguém que obriga ao trabalho, mas ele se vê obrigado a procurar por conta própria e estabelecer contratos de trabalho com empregadores para sua sobrevivência. Então é natural que isso ocorra, porque é a finalidade que o trabalho tem, justamente nos recompensar com o suor do nosso trabalho. Ele, na verdade, ele se converte em possibilidades para fora também do nosso trabalho, né? Aquilo que a gente vai fazer com a nossa família, com os nossos amigos no final de semana, viajar, ir para a praia. E nem todo mundo, numa sociedade que é desigual em termos de remuneração, de recompensa, vai ter condições de fruir, de usufruir de algum tempo de lazer e ter algum tempo para poder participar da formação dos filhos, de poder acompanhar o envelhecimento dos pais, de poder ter algum tempo de descanso, justamente por conta que eu acredito que existe na sociedade um abismo social, justamente que separa uns de outros, né? Então eu acho que essa seja a razão mais plausível para a gente ter esse resultado que indicou aí a pesquisa, né, dos 52% de profissionais que trabalham apenas para sobreviver. Eu acho que é isso, assim, é o que eu penso dessa pesquisa. Eu acho que um grande fator dá também pela que a gente não tem na nossa educação, assim, na formação, base nenhuma para a gente escolher o futuro que a gente quer ser, né? Por exemplo, Você diz no colégio a gente não tem não tem matérias técnicas, né? Não tem nada disso. Você, Cadu, por exemplo, que temos umas áreas um pouquinho mais fora, assim, tipo, ligado ou à arte ou à música, a gente não teve base nenhuma na escola pra fazer isso. Foi meio que, tipo, a gente ficou curioso de alguma coisa, foi querer aprender e foi procurar. Pode ter sido tarde ou não, né? Cara, eu acho que falta muita oportunidade. Falando assim da minha carreira, né? Da minha realidade. Eu me formei em rádio e TV e nunca trabalhei na área, porque é uma área muito fechada. Daí tem que ter alguém que indique lá dentro para você conseguir trabalhar. Pelo menos é assim que eu, conhecendo as pessoas, vi como que funcionava. Então eu migrei para trabalhar com sommelier de cervejas. Só que eu não trabalho como sommelier de cervejas, eu trabalho com vendas, porque é um mercado que só oferece esse tipo de vaga.
Então é bem complicado. E daí, na maioria quando você vai mandar currículo, na maioria das empresas, eles te pedem experiência e que você tenha sido formado. Mas, pô, tem muita gente boa aí que não tem experiência e tá querendo entrar no mercado, sabe? Muita gente que não é formada e é boa pra caramba também, sabe? Daí eu pergunto, o que uma pessoa formada é melhor que outra que não é, que tem inúmeras qualidades, sabe? Daí eu pergunto isso aí pra vocês também. Cara, eu acho que... Eu tenho a impressão que essa questão de frustração dessa pesquisa, ela é mais voltada para quem não passa essa necessidade diária de sobrevivência. As pessoas que de fato estão numa situação mais complicada, que precisam sobreviver, que é o pão que está faltando, eu acho que elas enxergam o trabalho... O propósito delas do trabalho é a sobrevivência e eu não sei se elas têm essa frustração toda, essa questão, tem tempo de ter essa frustração, essa reflexão de propósito. Elas estão, assim, é muito difícil o dia delas, ela tipo mata um leão por dia. Então, eu acho que elas nem têm tempo para essa discussão, assim, é uma questão mais do que quanto elas vão ganhar, o aumento vale muito mais. Quando a gente fala lá atrás que o dinheiro é tudo, putz, para essas pessoas um aumento vale muito, o manter o emprego vale muito. Pra gente, pra classe que não precisa tanto do dinheiro, a gente fica com essas reflexões maiores e tudo mais. E aí eu acho que a frustração vai muito pelo tipo de background que a gente teve dos nossos pais e tudo. A gente ainda viveu uma adolescência de tipo, putz, tem que escolher uma carreira, vai lá. O que você quer fazer quando crescer? Essa pergunta, quando a gente tinha 16 anos, já era perguntando que faculdade você quer fazer. E com 18 anos você não tem a menor ideia, a menor condição de falar o que você quer fazer pro resto da sua vida. Acho que eu não tenho condição hoje, com 30 anos. Imagina com 18. Então, eu acho que é isso. A gente meio que foi no sopetão, faz faculdade, entra no mercado e agora a gente olha e fala assim, putz, e aí? Onde eu tô? O que eu vou fazer? E o Rodrigo perguntou lá, eu acho que a gente é muito, por exemplo, a gente é muito preso nessa questão de carreira, faculdade, currículo, até hoje, assim, isso é muito ruim. Que tipo de curso você tem, pós-graduação, MBA, não sei o quê, e isso vale muito mais do que do seu... A pessoa que não tem isso nem chega a conversar. Então é muito complicado mesmo para quem quer mudar ou quem não tem esse histórico curricular, vamos dizer. Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, criatura, Deus permite a dor. Um pensamento que eu tenho, assim, e é interpretado erroneamente por algumas pessoas, tal, é que eu acho que a gente vive num tempo que o trabalho tá cada vez mais ganhando importância na nossa vida. Paulinho comentou isso, de você ter um tempo para usufruir com a sua família, com seus amigos, tal, e até somando aquela nosso debate inicial falando sobre a parte financeira, pra mim, cara, eu vejo a felicidade enquanto profissão, enquanto carreira, algo que eu possa usufruir da minha vida ao mesmo tempo. As pessoas falam, hoje a média de um emprego aí é de, sei lá, de 8 a 10 horas por dia. Cara, 8 a 10 horas é muita coisa, velho. É muita coisa de trabalho. Entendeu? Vamos pegar, o dia tem 24, vamos falar que você dorme de 6 a 8 horas, né? Se você dormir 8 horas, parabéns. Mas vamos colocar que você dorme aí 6 horas, por dia. 6 horas por dia. Aí você vai passar 10 no seu trabalho. São 16 horas do seu dia que foi embora, cara. Então, eu até entendo quem fala assim, mas eu me divirto no meu trabalho, eu acho o meu trabalho prazeroso. Ótimo, cara. Mas assim... ao mesmo tempo eu sinto um pouco de pena dessas pessoas, porque eu acho que tem muito mais vida além do que o seu trabalho pode te proporcionar, sabe? Eu tenho amigos e conhecidos que se matam no trabalho, sabe? E aí quando o cara chega em casa eu falo assim, mas qual que é o teu hobby? O que você faz pra se divertir? Cara, quando eu tô em casa eu só quero descansar. Tipo, por quê, sabe? Eu acho que tem uma expressão que ela ficou... de uns tempos pra cá, assim, cada vez mais ela ganha força, e é uma expressão que eu detesto, assim, do fundo da minha alma, que é, eu tô na correria, tamo aí na correria. Cara, estar na correria é horrível, não é bom,
sabe? E isso, pra mim, a correria é associado a coisa boa, né? Pra maioria das pessoas, sinal que o cara tá... E eu acho que isso tomou uma conotação errada, cara. A correria, ela não é boa. Você tinha que falar assim, cara, eu tô numa relax. Eu tô bem pra caralho, tá ligado? Eu tô relaxadão. Entende o que eu quero dizer? Não sei se vocês entendem o meu ponto, mas assim, eu acho que felicidade, assim, tá muito mais, pra mim, tá muito mais atribuído a tipo, cara, eu trabalho, sei lá, 4 horas por dia. E ok. E tipo, não, sei lá, hoje eu trabalhei 10 horas, mas eu vou ficar sem trabalhar 3 dias seguidos. Entendeu? Então eu não sei, cara. Eu queria saber de vocês também o que vocês acham nessa relação tempo, trabalho, lazer. Cara, é que nem a gente tá vendo esses exemplos no dia a dia de hoje. Assim, o ócio, as pessoas que podem trabalhar e ficam em casa, no home office, alguma coisa assim, elas se sentem incomodadas de não estarem... Eu fiquei assim no começo, sabe? Puta, eu não vou fazer nada, não tô produzindo, tô me sentindo um inútil e tudo mais. Eu acho que é uma relação até doentia que o povo tem com o trabalho, assim. E na minha área, principalmente. Advogado já é meio doido, né, em geral. Mas, assim, putz, tem uma glamorização de escritório que fica, tipo, vara à noite trabalhando. Isso acontecia na época que eu era estagiário. Ah, puta, tinha escritório que a pessoa ficava até 6 da manhã trabalhando, ia pra faculdade, voltava e tal, e todo mundo achava legal. Eu falei, meu Deus do céu, que ideia é essa? É o que eu tô falando, assim, ver com bons olhos isso, pra mim, é incabível, cara. Eu concordo, aí por isso que a gente, a nova doença do momento é o burnout lá, né? As pessoas, elas podem glamorizar, mas tem um momento que o negócio explode, cara. Sim, o problema é que esse é o novo normal, né? E às vezes você se pega ali, por mais que você, tipo, fale, não, tem que aproveitar mais a família, ou ter lazer, mas aí no dia a dia você pega e você tá fazendo 8, 9, 10 horas, aí você fala, não, aqui na quarentena eu vou aproveitar porque eu não vou ter 2 horas de trânsito, aí você vai vendo que você tá trabalhando nesse tempo que você tava no trânsito, né? As pessoas trabalham demais, né, e tem pouco tempo para usufruir do dinheiro, né? Com certeza. Eu concordo aí com que a maioria, com que todos falaram, na verdade, né? É isso. A gente vive numa sociedade que não foi a gente que escolheu, a gente nasceu nela. Nós, né, nesse pequeno grupo de amigos aqui que se conhece há milhões de anos, tem mais ou menos a mesma base, né, familiar ali, a mesma situação, que não é de destaque na sociedade, de elevada renda ou de nada do tipo, assim, mas que nós temos condições aí, né, que nossos pais conseguiu nos oferecer, que muitos na realidade, sobretudo na realidade brasileira, a gente pode ver que não tem condições, né, muitas famílias não têm pais, muitas pessoas não têm condição de acesso às escolas, as pessoas têm que trabalhar desde muito cedo. E a ideia dessa sociedade é justamente ampliar a exploração, seja pelo desenvolvimento das técnicas, das ferramentas, são computadores, são tecnologias que se desenvolvem mais rapidamente e faz a gente produzir mais rápido, seja com a ampliação do nosso trabalho diário, porque é assim que a gente vai entregar mais e mais e mais, e inclusive vai se sentir pertencente a essa sociedade. Mas aí tem uma grande contradição, né? E o que sobra pra gente ter um tempo de descanso, ter um tempo de usufruir de lazer, de religião, enfim, do que nos traria felicidade, né? Então eu acho que faz todo sentido essa discussão, porque inclusive existe um texto muito famoso, né, que é O Direito à Preguiça, né, do Paul Lafargue, que fala isso, assim, na verdade o direito à preguiça, ao ócio, de alguma maneira, ele é completamente abominado, assim, a fundação da sociedade, sobretudo da sociedade capitalista, ela não permite isso. A gente em São Paulo, quem é paulistano, sabe que o nosso ritmo de vida não é legal. A gente anda, eu mesmo me pego andando às vezes assim pelas ruas num ritmo de que o relógio, eu ando mais rápido que o relógio, quero andar mais rápido que o relógio, assim, eu quero tirar um tempo que eu não sei de onde ele vai surgir, ele vai brotar um tempo, vai sair mais 1 hora do dia, vai ser 25, 26 horas, mas isso é impossível, né, claro. Então, eu acho que essa relação exatamente nociva e faz parte da cerne do sistema, do modo de vida que a sociedade produz,
na gente que justamente faz com que a gente se necessite pertencer dessa sociedade dessa forma e ao mesmo tempo nos exclui dela porque a gente não tem tempo de gozar das nossas do prazer que a gente poderia ter com algum tempo livre, né? Não, mas é muito triste, né? Você pensar aí, tipo, o meu sonho é me aposentar, né? Tipo, porque aí eu vou curtir a vida, né? Mas tá errado, né, mano? A gente tem que curtir a vida quando a gente tá, tipo, nativa mesmo, trabalhando, né? Quer dizer, tem que curtir a vida sempre, né? Depois usufruir, né? Mas o que falta realmente é esse equilíbrio, né? A gente tem que aproveitar enquanto tá fazendo as coisas, não depois só, né? Eu acho que dá, porque muitos de nós fomos estagiários, trabalhamos, tipo, 6 horas por aí e a gente dava conta, a gente ia pra faculdade estudar e isso era um puta aprimoramento pra gente, né? Porque a gente tem tempo pra trabalhar, tem tempo pra estudar e aí você tem esse tempo, é legal, porque aí você tem tempo pra lazer, tem tempo pra, sei lá, fazer um exercício, alguma coisa, você tem um equilíbrio como um todo, né? E isso no atual momento a gente não tem, né? Mas a gente tem que tentar buscar. Não sei como. Ó, você falou bem, honestamente eu não sei como a gente conseguir estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Sinceramente, hoje eu dormia super pouco. Hoje, se eu ficar uma semana assim, acho que eu sei. Eu não consigo acordar outro dia, eu pareço um zumbi. Me sinto um guerreiro. Era um guerreiro na época, ela acordava cedo, ia lá. Hoje, pô, qualquer coisa me mata. Mas aí eu acho que tem a ver também com primeira questão de idade, né? Você é mais novo, então você tem realmente uma força física ali, uma disposição física melhor, né? E eu acho que tem a ver com a primeira passagem que a gente começou do podcast aqui, do livro do Cortella. A nossa motivação para acordar, né? O que tá acontecendo? A gente tá só com cansaço físico ou a gente tá estressado? E eu acho que no começo a gente tá só com cansaço físico. Então se a gente tem um dia, umas horinhas a mais de sono, você se recupera ali e manda bala, cara. Você tá no começo de tudo, então você tá mega empolgado, você tá a fim de fazer a coisa acontecer. Então, acho que você acaba se forçando, né, e se motivando a realizar essas coisas, né? E quer estudar, trabalhar, se fuder no ônibus ali, ficar um tempo no trânsito, no metrô, enfim, qualquer que seja a sua complicação ali, né? Eu tenho uma pergunta pro Paulinho, pra todo mundo na real, né? Se vocês fossem políticos, quais seriam as saídas que vocês pensariam para isso, para essa qualidade de vida dentro do trabalho? O meu ia estipular uma lei que seriam 6 horas de trabalho. É muito doido. Também tem algumas empresas em outros países que já estão testando jornadas diferentes, né? Eu acho que a Nestlé, em algum país da Europa, testou 4 dias por semana de trabalho. E o interessante é que o rendimento aumenta, assim. Nessas empresas que testam ou uma jornada reduzida ou menos tempo por menos dias, né, da semana úteis, o rendimento aumenta, porque a pessoa ela canaliza o tempo dela para executar aquilo lá e ela sente uma reciprocidade com a empresa, talvez. Ela sente que a empresa entrega para ela algo, se preocupa com ela e ela talvez entregue mais, eu não sei. Mas é interessante ver que esses movimentos, essas experiências de jornada diferentes têm sido bem sucedidas e, sei lá, podem trazer vir pra cá de alguma forma. Galera, mas a gente também não pode esquecer do momento atual, né? Enquanto a gente tá falando disso, se a gente vê a realidade do Uber, do Rappi, dos aplicativos, que tá exigindo, inclusive, uma coisa que a gente não tem nem noção, porque não tem nem muita pesquisa ainda pra dizer, mas basta a gente que utiliza aí um aplicativo, perguntar para um cara qual a jornada de trabalho dele, que é de ficar... é de sair triste, assim, sabe? Você querer, enfim, tirar mais um dinheiro da carteira e falar, vai pra casa. Porque tem cara que trabalha 14, 16, eu já vi cara que tava trabalhando há 20 horas, assim, à noite, sem dormir, um cara com o olho, não pregava o olho, né? E respondendo aí o que o Rodrigo perguntou, eu acho que combina um pouco com o que o Daniel falou, é fazer uma luta para que a gente conseguisse estabelecer jornadas, modos de trabalho, diminuir essa carga de trabalho, diminuir essa jornada, ou seja, tentar fazer um equacionamento, porque é isso,
nós também não queremos parar de trabalhar, não é essa a ideia. Ninguém está querendo viver no ócio, viver da preguiça. Aliás, essa não faz parte da ação humana. O humano naturalmente é um indivíduo que trabalha para satisfazer as suas necessidades, os seus desejos. Só que, é claro, o abuso disso faz com que a gente fique... Inclusive, desculpa te cortar, Paulinho, é uma das coisas que o Cortella fala no livro também, que se o indivíduo não trabalhasse, provavelmente não existiria indivíduo, né? Porque se a gente vivesse na natureza, né? Inclusive é isso que ele fala, e não com a natureza e não da natureza, a gente morreria, cara. Provavelmente a gente morreria. Nós não teríamos nos expandido, a gente não daria conta de predadores, a gente não daria conta de vários fatores, né? Então a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar porque isso, inclusive, é bom pra gente. A gente, no desenvolver o trabalho, no fazer nossas atividades físicas e mentais, a gente acaba desenvolvendo e acaba construindo um mundo novo também. E esse construir um mundo novo faz parte disso, ou seja, a gente entrega a nossa parte, uma boa parte do nosso melhor, aí o que a gente, quer dizer, se todo mundo que puder, tiver condições de entregar o que há de melhor de si, não só para si, mas também para os outros, para a sociedade, porque daqueles vão usufruir todos os nossos amigos, parentes, enfim. Mas também que seja uma coisa equacionada, que a gente possa, ao longo do tempo, fazer uma disputa na sociedade para que essa seja bem equacionado. E para isso, a gente tem que lembrar também da quantidade de desempregados que existe no mundo, né? No nosso país, então, no momento de crise, né, e tende se agravar agora com a crise em várias dimensões, sanitária, econômica, política, social, ela tende a se agravar. E aí, ou seja, quem está trabalhando tende a trabalhar mais. E quem está fora do trabalho, quem está desempregado nesse exército de reserva, tende a ficar mais frustrado, deprimido. Ou seja, tudo caminha para o caos, né? Provavelmente as taxas de suicídio, de criminalidade, a gente sabe que isso acompanha, né? A frustração das pessoas que muitas vezes não tem como levar pão e leite para suas famílias. Né? Vai trabalhar, vagabundo. E você, Dani, como é que foi aí pra você? Daniel? Ixi, mano, que merda, hein? Eu posso falar por ele. Oi? Você foi no banheiro, né, cuzão? Foi mal, mano. Deu uma hora de barriga.